Flamengo perde o seu maior reforço para a temporada. Técnico do Arsenal, Arteta, revela motivo porque ainda não liberou Jorginho. E Mbappé marca a data final da construção do estádio do Flamengo. O sonho está se realizando, galera. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que tá dando like e se inscreve, porque é de graça, faz bem e ajuda pra caramba. Tamo junto? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Nanico da Colina hoje. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, hoje tem clássico do milhão. Mengão vai atropelar o Nanico aí, o vice da Gama. Se você acredita na vitória do Flamengo, qual que é o seu placar? Eu acredito que será 3-0. E você? É final de semana de chocolate e o Mengão vai passar o carro, amassar o Vasquinho da Gama. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Hoje, o jogo aí que acontece no Maracanã, 16h30, Mengão empolgado, vindo aí, né? Super empolgado, embalado de vitória esmagadora sobre o Juventude, 6-0. Pretende ganhar e vai ganhar do Vasco, que perdeu no último jogo aí por 2-1 o Ceará. Vem de cabisbaixo, mas vem falando em revanche por causa do Carioca, onde a gente ganhou todas as partidas. Então eles vêm achando que vão ter uma revanche, que vão conseguir um bom resultado em cima do Flamengo. O Flamengo tem 2 desfalques confirmados aí. Um deles é o Alexandre e o outro é o Matias Vinha, que já desfalca há muito tempo. Mas o maior desfalque da temporada, o Flamengo perdeu aí, com certeza, pro restante do ano, é a torcida. Por quê? Porque o estádio deve estar vazio hoje. Até o presente momento, pouco mais de 30 mil ingressos tinham sido vendidos. Não parece que vai vender mais do que isso. Mas hoje a culpa não é do Flamengo. Mas por que eu falei que perde o reforço para a temporada? Porque segundo o BAP, os ingressos do Flamengo vão continuar caros. Ele não vai fazer nada para baixar, porque os custos do Maracanã são altos. Então a gente perde o reforço para a temporada. E eu tenho um adendo para fazer isso aí mais para frente. O que acontece? Hoje o Mengão ganhando pode ter a chance de disparar na liderança, abrindo alguns pontos sobre o Palmeiras, que vai jogar fora de casa. E se caso o Palmeiras também ganhar, o Flamengo pode continuar à frente, dependendo do saldo de gols, porque temos o melhor ataque, melhor defesa. Então com certeza o Palmeiras não vai conseguir passar na sua pontuação. Mas o mais importante é que a gente vença a nossa partida sem pensar no adversário e vai seguir no baile. É fazer uma gordurinha agora para no final do ano a gente poder ficar ali tranquilo, com os pontos à frente. E esse ano vai ser diferente, vamos ser campeão tranquilo e calmo. Eu acredito que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, e ainda vai chegar nas quartas de final do Super Mundial. E você acredita que o Flamengo vai ter um ano brilhante? Comenta aí. Mas meus amigos, entre os desfalques e as surpresas aí, a maior surpresa de todos foi que o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, segundo Fabrício Lopes, tem uma data definida aí para a entrega do estádio do Flamengo. Antes era previsto até 2029, mas segundo o BAP, ele vai correr quanto tempo aí para que seja entregue em 2031. É uma boa e uma má notícia, porque todo torcedor flamenguista quer ver o estádio construído o mais rápido possível. Mas o BAP tenta adiar isso aí para 2031. Mas pelo menos a boa notícia é de que ele está motivado a construir o estádio. Aliás, ele tem que construir, né, porque tem um acordo, mas ele está tentando alongar isso aí, delongar, pelo fato de precisar fazer caixa. O que acontece? Saiu uma notícia de que o BAP manteria os altos preços dos ingressos para o Maracanã nos jogos que o Flamengo fosse o mandante, certo? Com isso, porque nos jogos que o Flamengo é mandante, né, já que é Maracanã, porque também tem os jogos aí que o Vasco vai ser mando de campo do Vasco, o Vasco vai mandar também lá no Maracanã. Então, nos jogos que o Flamengo for o mandante, aí sim, quem coordena, que estipula o valor dos ingressos, a carga total, quantos que vai poder ser vendido ou não, é o presidente do Flamengo, é o nosso Mengão. Então, com isso, o BAP teria dado essa declaração aí que os ingressos continuariam caros e explicou o real motivo. Está circulando uma notícia aí, um vídeo, no qual o BAP, numa entrevista, fala que
Hoje, para jogar no Maracanã, no final de tudo que recolheu, apenas 30% fica para o clube, os outros 70% são os gastos, os custos da partida. E aí que a vaca vai pro brejo. Então, se fizer 1.700.000 são só os custos para manter o jogo no Maracanã. A gente sabe que tem ali muitos gastos, e esses gastos são exorbitantes. O Flamengo poderia diminuir esse valor aí, ele tem um lucro muito maior se tivesse o seu estádio próprio. Perguntado sobre o estádio próprio, que poderia trazer rendas para o Flamengo, além dos jogos, o Flamengo também poderia alugar para shows e coisa e tal. Fabrício Luas perguntou ao BAP, perguntou a muitas pessoas envolvidas ali no Flamengo, e a resposta que ele obteve é a seguinte: que o estádio sim resolveria esse problema aí tranquilo e calmo, já que o Palmeiras, nos jogos que ele manda lá no seu estádio, outros clubes que mandam no seu estádio, eles chegam a ter 90%, 80% de lucro, ou seja, é muito mais do que o Flamengo tem, mais do que o dobro. Em alguns partidos pode ser o triplo. Então, ele visa esse lucro, sabe que para acabar com isso tem que construir o seu estádio, tem que ter sua casa própria, porém, para construir o estádio do Flamengo não é fácil, porque antes orçado aí em quase 2 bilhões, com um novo estudo feito pelo BAP, chega a 3. Tem muita coisa para ser feita ainda, e o BAP está tentando empurrar isso aí com a barriga, ganhar tempo e iniciar as obras só em 2027. Estipula-se, né, que demore 4 anos para construir o estádio. Então, se começar em 2027, acaba em 2031. Por isso que a data final seria 2031. É claro que a gente quer ver o quanto antes, mas já que ele teve essa boa intenção de revelar a data e mostra que realmente vai correr atrás de fazer, porque eu achei que ele nem ia fazer esse estádio, tá? Achei que ele ia dar um jeito ali de acabar com isso. E até 2027 é o prazo final para o início das obras, já acordado lá em contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Caso isso não aconteça, poderia ter um revés e a Prefeitura tomar o terreno de novo. Só que aí teria que indenizar o Flamengo, foram quase 170 milhões que o Flamengo pagou pelo terreno. Dificilmente a Prefeitura ia reembolsar o Flamengo, ter o dinheiro para reembolsar. Então, tudo isso acontecendo, deve se acontecer, deve começar o início das obras em 2027 e terminar em 2031. Então é uma baita notícia. Mas, como eu falei, o Flamengo perdeu seu principal reforço na temporada, porque se o ingresso vai continuar caro, o torcedor não vai. Se o torcedor não vai, o torcedor é o maior reforço do Flamengo, sem dúvida nenhuma, em tudo o que o Flamengo disputa. Flamengo, com a sua torcida, faz a diferença. Aonde que você for no mundo afora, quando aparecem entrevistas de pessoas fora do Brasil, jogadores principalmente, técnicos, eles falam da força da torcida do Flamengo. Depois que eles chegam ao Flamengo, eles falam do CT, que é maravilhoso, falam da infraestrutura, mas quando estão lá fora, eles ficam deslumbrados com a torcida do Flamengo. E saiu uma última pesquisa aí, que aponta que o Flamengo tem mais de 25% das pessoas do Brasil como torcedores do Flamengo, ou seja, de todas as torcidas do Flamengo, 25%, um quarto é do Flamengo. Então, se nós temos hoje 220 milhões de pessoas, 55 milhões são flamenguistas. Então é um detalhe importante, o Flamengo, a sua maior força vem da torcida. Qualquer clube já é uma coisa que não dá lucro. Você vê que o Flamengo bate 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 200, e no final das contas sobra 40 milhões de reais, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais está previsto para esse ano sobrar. Ou seja, é uma coisa que não dá lucro. No final das contas não dá lucro. E essa SAF estão passando esse aperto, porque os caras chegam, montam um time achando que vão ter lucro e não tem, porque o Flamengo com essa torcida toda não tem lucro. Imagina esses que não tem nem torcida. Como é que vai fazer, né? Mas a verdade é essa aí. Então, como eu disse, para o jogo de hoje, o Flamengo tem 2 desfalques pontuais. Matias Vinha, que já desfalca há muito tempo, deve voltar em junho, boa notícia. O departamento do Flamengo estava praticamente vazio, só tinha o Matias Vinha, que está saindo do departamento médico. Mas agora está voltando, é o Alexandre, que é dúvida, que não vai jogar, está fora do jogo de hoje contra o Vasco, e é dúvida para o jogo de terça-feira contra a LDU, que será um jogo decisivo para o Flamengo. O Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito, porque se não ganhar, pode estar dando adeus aí a Libertadores. Mas o assunto principal e mais importante desse vídeo é o assunto Jorginho. Meus amigos, Jorginho é futuro jogador do Flamengo, disso aí ninguém discorda, acredito eu, mas ainda não assinou o contrato. Enquanto não assinou o contrato, não é jogador do Flamengo. Isso é que a gente tem que se atentar. Mas todas as evidências colocam o jogador no Flamengo. Primeiro, tempo de contrato, foi confirmado.
salário. O jogador já acordou e gostou. O jogador pega a sua esposa, vem ao Brasil, faz um turismo ali no Rio de Janeiro, mostra ela todos os pontos principais, mostra para ela que a cidade tem segurança suficiente, pelo menos para quem tem dinheiro, mostra para ela que a beleza da cidade, mostrou o calor humano, os torcedores do Flamengo ali já se chamando, já querendo, né? Eles iam nas redes sociais, em tudo que ela postava, e fazer aquele alvoroço para poder ter ali, para poder causar uma boa impressão, fazer que ela venha mais rápido para o Brasil. Ela chegou até a mencionar que poderia antecipar a vinda para o Brasil morar. Olha só como é que as coisas foram tendo desfecho. Segundo vários jornalistas aí, tá tudo certo, tudo acertado, já tem tempo de contrato, salário, como já falei. O jogador tá praticamente no Flamengo. Não assinou, a gente não crava, mas tá todas as evidências aí. E com isso, numa entrevista, o técnico Mikel Arteta, hoje, então presidente, então técnico do Arsenal, junto com Andrea Berta, que é o novo dirigente de futebol lá, assim como a gente tem o outro que eles têm o Andrea Berta lá, deram entrevista e disseram o real motivo de não ter liberado o Jorginho ainda para o Flamengo. Abre aspas. Jorginho é alguém muito importante, é alguém que muda o astral da equipe. Jorginho é um cara que tem ambição, tem muita fome de títulos, quer ganhar mais coisas aqui antes do fim do seu contrato. Então esse seria o principal motivo de não ter liberado. Segundo Fabrício Lopes, jornalista setorista do Flamengo, do canal Resenha Rubro-Negra, o técnico Arteta não liberou o Jorginho por ele ter essas características. E a gente já teve jogadores com essa característica. O principal deles aí seria o Davi Luiz, que ajudava todos os jogadores mais novos dentro de campo, botava os caras, né, com vontade e foco para competir. Inclusive o Wesley é um desses jogadores que o Davi Luiz ali ajudou a impulsionar o seu futebol. O Felipe Luiz teve um momento ali meio cabisbaixo. O próprio Davi Luiz deu a moral com toda a sua experiência. Não só esses, também teve o Lohan, teve uma fase boa. Foi graças à ajuda ali com o Davi Luiz. O Cleiton se manteve no Flamengo até agora com a ajuda do Davi Luiz. O Eric Pulgar foi recuperado com a ajuda do Davi Luiz. Cebolinha ficou motivado com a ajuda do Davi Luiz. E o Jorginho seria esse jogador nesse nível. Além de ser um baita jogador, um craque de bola na volância ali, um cara que reina absoluto. Se chegar no Flamengo deve ser titular logo de cara, porque tem muita qualidade. Mas um dos pontos principais dele seria ele conseguir aí ter essa persuasão sobre os jogadores e conseguir motivá-los para alcançarem coisas maiores em sua carreira. Então tem toda essa informação aí. Só que tem um detalhe: o Jorginho se encontra lesionado, problema na costela, devido lá a um encontrão no ar, na última partida que disputou pelo Arsenal. O jogador ainda não tem tempo para retornar, está de fora das últimas partidas aí do Arsenal. Isso preocupa o Flamengo, porque o Flamengo quer o jogador para junho. O jogador nunca tinha tido uma lesão tão séria, essa é a mais séria da carreira dele. Só ficou afastado em seus 33 anos, sendo aí 15 como jogador profissional, que foi revelado desde os 18. Só ficou afastado 17 dias, segundo o Flazoeiro, por lesões. Mesmo assim, 3 foram por diarreia, virose, coisa e tal. Ou seja, é um jogador que não se lesiona. Um jogador que tem uma saúde muito boa, condição física muito boa. Mas só de falar que está cravado aí, praticamente acertado com o Flamengo, o cara agora tem essa lesão aí, já está afastado. É brincadeira, mas parece brincadeira, mas é verdade, né? Mas, meus amigos, vai dar tudo certo. No final das contas, o Jorginho chegará em junho. Deve assinar o contrato com o Flamengo no dia 1º de junho. Casa no dia 2 de junho. Fica ali de lua de mel até o dia 6. Se apresenta ao Flamengo nesses treinamentos. Vai ser anunciado. Depois viaja para os Estados Unidos. No dia 11 chega aos Estados Unidos com a delegação do Flamengo. Estreia no dia 15 contra o Esperança. E aí começa a trajetória do Jorginho no Flamengo. A gente tá botando muita expectativa no Jorginho, a gente botou muita expectativa no Arthur Vidal, que chegou até bem, mas depois não deu certo. Mas o Jorginho é diferente, é um cara que tem um extracampo excepcional, é um cara mais fácil de lidar, é menos estrela naquela situação, né, psicológica. Ele é mais jogador do que o Vidal, mas ele é menos estrelinha, é um cara mais pé no chão, coisa e tal. Vem para ajudar o Flamengo e vai nos ganhar muita coisa com a chegada desse jogador.
Tamo junto, abençoado Fla, aqui é meu amigo, taca o dedo no like e se inscreve. Valeu, amigos. Fui.